No Evangelho de João, no capítulo 16, no verso 33, Jesus fala: Neste mundo vocês tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou melhor, ele disse antes: essas coisas eu disse para que tenha paz. Nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E essas palavras, elas são palavras que foi numa hora tão difícil quando Jesus disse isso, que ele estava indo para a cruz. Ele seria abordado pelos os sacerdotes, né, que foi eles que levou Jesus até Pilatos para liberar a crucificação dele. E às vezes o maior problema do... Hoje eu estou falando para pessoas cristãs, pessoas que de fato esperam a vida eterna. E pessoas que esperam a vida eterna, muitas vezes as coisas nesse mundo não são tão fáceis. E quando você não pertence a esse mundo, quando você de fato tem algumas características de Cristo, né? É tanto que mais na frente, já quando já estava entregue a Pilatos, ele disse: o meu reino não é aqui. E nós que somos cristãos de verdade, nós temos que ter isso em mente. Nosso reino não é aqui. E a gente vai enfrentar algumas situações que a gente precisa lembrar de Cristo. A Bíblia diz que Deus mandou o Senhor Jesus aqui, né, para ser humilhado, né? Se você olhar o Salmo 22, já estava previsto a crucificação do Senhor Jesus. Isaías 53, o Salmo 22, Isaías 53 conta tudo o que iria acontecer com o Senhor Jesus. E se a gente andar mais um pouco nas escrituras, a gente vai ver que o apóstolo Paulo, ele fala: imita Cristo como eu imito. E quando se trata de homem que seguiu o Senhor Jesus, eu não estou pegando o Antigo Testamento, que muitas vezes alguns líderes falsos que usam tanto o Antigo Testamento para justificar algumas coisas que de fato está nas escrituras, mas não é propósito de Deus. Mas a gente pode olhar para o apóstolo Paulo, que foi um dos que do Novo Testamento, que às vezes as pessoas não citam tanto o apóstolo Paulo, João Batista, e às vezes eles citam os apóstolos diante de Cristo, ali antes de Cristo ir para a cruz. Mas nós devemos citar os apóstolos depois que Cristo ressuscita, e os apóstolos ficam no lugar de Jesus para continuar fazendo o que a igreja de Cristo continua a crescer, a fazer discípulo. E voltando para o que Jesus disse: nesse mundo vocês tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. E essas palavras são muito difíceis, e isso aí revela no João, mas se você olhar Lucas, Mateus, quando Jesus estava indo para a cruz, ele ora para Deus, ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice, mas não seja feito a minha vontade, seja feita a tua vontade. E às vezes há situações nas nossas vidas que nós devemos orar como Jesus orou, dessa forma: afasta de mim esse cálice, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Muitas vezes a nossa vontade é de jogar a cruz fora, largar a cruz.
e fazer que o velho homem ressuscite, ou ressuscita, né? Mas nós temos que olhar para o Senhor Jesus. Eu venci o mundo. E Jesus, como homem ali, no capítulo 26 de Mateus, né, onde ele orou dessa forma: meu Pai, todas as coisas são possíveis em ti, são possíveis a ti. Afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. E muitas vezes a nossa vontade é de renunciar à cruz e deixar o velho homem ressuscitar. Mas nós temos que lembrar do Senhor Jesus. Eu venci o mundo. Eu passei por cima dessas humilhações, dessas situações. E eu sei que essa oração, ela não é fácil. Afasta de mim esse cálice sem que eu beba, mas seja feita a tua vontade. E o cristão verdadeiro, ele passa por situações que muitas vezes nós temos que apresentar Cristo em nós. Há situações que nós temos que ser como o próprio Senhor Jesus, dar outra face. E eu digo que a cruz de Cristo, ela é mais leve, como o próprio Jesus diz em Mateus 11:28, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Mas há momentos que às vezes ela pesa. E é nesse momento que nós temos que lembrar, quando Jesus disse: nesse mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. E eu deixo nessa manhã, talvez você está enfrentando situações parecidas com algumas que tem surgido na minha vida, né? De pedir dessa forma: Deus, a vontade do Senhor seja feita. E a palavra de Deus, ela está escrito para o nosso exemplo. E eu sei que um dos maiores exemplos das Escrituras, do Novo Testamento, do Senhor Jesus, é quando ele diz para o Pai: seja feita a tua vontade. E eu termino aqui. Às vezes a vontade de Deus é o contrário da nossa. Mas lembra que Jesus disse: eu venci o mundo. E o nosso reino não é aqui. Nós temos que ter convicção que o nosso reino não é aqui. A nossa herança está em Cristo, está na Nova Jerusalém, a cidade santa, né? Onde os ladrões não podem destruir, não podem roubar.